Olá, seja muito bem-vindo. Estou novamente trazendo mais um conteúdo para vocês. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre papéis. Muitas pessoas têm dúvidas com relação a papel. Qual é o papel melhor? Será que o Bristol é melhor do que o Hahnemuhle ou o Fabriano 4L? E aí por diante. Então, são muitas dúvidas com relação a papéis. Algumas pessoas elas não gostam do papel Bristol, por se tratar de um papel muito acetinado. Outros já não gostam do Canson, por ser um papel muito rústico, né? Muito granulado. E existe essa incógnita, né? Esse ponto de interrogação. Qual é o papel melhor? Então, eu vou estar mostrando agora nesse vídeo. Estou um pouco ausente por conta de alguns fatores, como por exemplo, estou trabalhando com o meu curso, a gravação das aulas, e também tive um problema recente. Passei aí um período com o meu computador, ele deu problema, mas agora já estou com um novo computador, com um novo notebook, e agora vou poder dar sequência na gravação das aulas. Então, o motivo da minha ausência com relação ao canal é com relação às gravações do curso. E eu vou estar sempre aqui trazendo algum conteúdo, mesmo que seja um pouco mais moderado, devido ao meu tempo ser curto, mas eu vou sempre estar trazendo assim do melhor modo possível. E se você tem alguma dúvida quanto a papéis, qual é o papel melhor para desenhar, eu vou esclarecer agora. Bem, na realidade, essa questão, qual é o papel melhor? É um assunto meio complexo, mas também, na realidade, não é bem uma questão de existir um papel melhor. Mas talvez você pense assim, mas como assim? Não existe um papel que seja melhor do que outro. Em alguns aspectos, existe sim papéis melhores no sentido de que vai nos dar mais facilidade na hora de fazer o nosso trabalho, ou seja, de desenvolver o desenho. Então existe essa questão, não que o papel seja de fato melhor, mas é o papel que proporciona um desenvolvimento na qualidade de acabamento do desenho. Ele dá melhores condições, ou seja, facilita mais para fazermos esse trabalho de, por exemplo, esfumação, aplicação de tons. O papel Bristol, ele é um papel que dá um acabamento muito perfeito, por se tratar de um papel bastante liso, né? Um papel bem acetinado, mas tem um mais, que ele já dá umas dificuldades com relação a tons escuros, ou seja, já dificulta na aplicação de tons mais escuros. E ao testar o papel, eu também percebi que o papel Bristol, ele também, em certos sentidos, dependendo da aplicação do grafite, ele também dá uma certa dificuldade na esfumação, ou seja, eliminar traços, linhas. Muitas vezes, quando a gente está fazendo a aplicação do grafite, né, se estivermos aplicando com lápis, preenchendo com lápis, então esse papel Bristol, na hora de fazer a esfumação para espalhar essa aplicação de grafite, eu notei que existe uma certa dificuldade a mais. Porém, com bastante precisão e persistência na esfumação, se consegue um bom resultado. Então, o Bristol é um papel muito bom de se trabalhar, por se tratar de um papel liso. Ele não é poroso, não é rústico, né? Não tem aquela granulação como o Canson, mas em compensação ele dá essa dificuldade com relação à aplicação de tons escuros. É por isso que muitos desenhistas, em especial iniciantes, eles não gostam de trabalhar com o papel Bristol, por esse fator. Ele gera essa dificuldade. Já o papel mais rústico, que é o Canson, né, esse tradicional que se costuma usar, o 200 gramas, assim como também o 220 gramas,
esse já um pouco mais trabalhoso com relação a acabamentos, ou seja, dá um acabamento perfeito no desenho. Algumas pessoas já não gostam de trabalhar com o papel Canson, esse 200 gramas ou 220 gramas, por esse fator, porque ele dá uma certa dificuldade na questão de acabamentos, detalhes mais bem acabados, mais bem, como assim por assim dizer, com mais nitidez, vamos dizer assim, né? Com mais precisão na hora de visualizar aquela imagem. Algumas pessoas têm essa dificuldade com o Canson 200 gramas ou 220 gramas. E já o Hahnemuhle, ele já é um papel ali no intermediário. Ele nem é muito liso, ele nem é muito acetinado e nem é um papel assim rústico, né? Aquele papel granulado. Ele tem uma textura suave, lisa, porém é excelente para se trabalhar com grafite. Tanto ele dá um bom acabamento, como também ele proporciona uma boa esfumação e uma boa aplicação dos tons de grafite. Então ele absorve muito bem o grafite, assim como também espalha muito bem esse grafite na hora da esfumação. Seja com papel higiênico, seja com esfuminho ou algodão, caso alguns usem algodão, assim como também com o pincel. E já o papel Fabriano, ele é ainda melhor ainda na questão da esfumação do que o Hahnemuhle. Em alguns aspectos ele ainda é melhor. Porém, ele também tem alguns poros, né? Mas ele tem uma textura lisa. O papel Fabriano ele tem uma textura lisa. Então fica a questão, qual é o melhor papel? É o Fabriano 4L, o Hahnemuhle Nostalgie ou o papel da linha Bristol? Bom, não é que exista de fato um papel melhor, ou seja, Canson, Hahnemuhle, ou o Bristol, ou o papel Fabriano. Tudo depende da questão da adaptação, ou seja, da pessoa se adaptar e saber desenvolver sua técnica com relação a cada papel que usa. Mas eu vou dar destaque em dois papéis que, na minha opinião, dos que eu já testei, foi os que eu mais gostei de trabalhar. Para mim, são os que facilitam mais o resultado, que é o papel Hahnemuhle Nostalgie e o Fabriano 4L. Então, esses dois papéis que eu indico para quem trabalha com desenho realista. Eu indico o Hahnemuhle Nostalgie, assim como também o Fabriano 4L. Isso é minha opinião. Eu não discordo daqueles que talvez gostem mais do papel Bristol. Tem aqueles que gostam mais do Bristol. Também eu não discordo. Cada um gosta mais do papel de acordo com como ele se adaptou. Porém, eu não encontrei assim uma dificuldade assim extrema em nenhum dos papéis. Até mesmo em papéis rústicos, nesses bem mais granulados como o Canson e o Hahnemuhle Concept, eu consigo um bom resultado, assim como também consigo bons resultados no papel Fabriano, assim como também no Hahnemuhle. Então eu indico o Fabriano 4L e o Hahnemuhle Nostalgie aí para estar fazendo excelentes trabalhos no desenho realista. Eu vou estar mostrando aqui uns trabalhos que eu fiz, dos que eu fiz com papel Hahnemuhle, com papel Fabriano e também com o Canson 200 gramas e com o papel Hahnemuhle Concept, que também é um papel bem granulado. Então, vou estar mostrando agora esses exemplos, esses desenhos e ver que não existe, de fato, de quando a gente se adapta ao papel, não existe assim uma diferença no resultado, né? No resultado do desenho e na qualidade. Então, o resultado e a qualidade são as mesmas desde que a gente saiba dominar aquele material que está usando, que é no caso o papel, e aí já vai ter que saber também distinguir com relação às graduações dos lápis, para conseguir alcançar aí um trabalho satisfatório. Então, vamos ver agora aqui alguns desenhos que eu fiz com esses papéis, e observe que a qualidade de acabamento não faz diferença. Então vamos agora observar aqui alguns desses trabalhos feitos com esses diferentes papéis.
Bom, gente, olha só. Então aqui tem alguns desenhos que eu fiz aqui nesses diferentes papéis. No papel Fabriano, o Bristol, Hahnemuhle Nostalgie, assim como também no Canson 200 gramas e no papel Hahnemuhle Concept. Então vamos aqui a primeiro desenho. Então observe, esse desenho foi feito no papel Fabriano. Então observe que o acabamento e a qualidade de detalhes são extremamente perfeitos, ou seja, o papel Fabriano ele proporciona um excelente resultado com relação a detalhes. Por exemplo, as camadas de grafite ficam mais bem preenchidas por se tratar de um papel liso, é o Fabriano 4L, é um papel liso, muito bom de se trabalhar. Então ele proporciona um resultado muito bom. Eu tenho esse outro exemplo aqui de desenho também, que é no papel Fabriano também 4L. Então observe a qualidade de detalhes, a riqueza na questão do que diz respeito ao acabamento, né? O esfumado, a esfumação, é uma esfumação muito boa e muito bem aplicada aí a essa riqueza de detalhes. Então esse aqui é o papel Fabriano. Agora vamos observar aqui no papel Canson. Olha só, esse aqui é um papel Canson. Então se observar, não existe nenhuma diferença no que diz respeito à qualidade de acabamento. O Canson é um papel bem rústico, porém eu uso o verso, né? Eu usei o verso para fazer o desenho, que ele é menos rústico, ele já tem um pouco mais, né, de leveza, né, um pouco mais suave a granulação do papel, mas é um papel bem rústico. Ele não é liso como o papel Fabriano, né? O Fabriano ele já é mais liso, mas as riquezas de acabamento não faz diferença entre o papel Fabriano e o Canson. Então é uma questão de se adaptar ao papel e também uma questão de desenvolver habilidades com a técnica. Então essa questão envolvida em saber fazer trabalhos bons, seja com papel rústico ou papel liso. Isso vai depender de saber dominar a técnica com os materiais, principalmente com relação à esfumação e aplicação de grafite. Aí agora nós temos aqui um exemplo com um papel Hahnemuhle Concept, que também é um papel rústico. Ele tem uma textura parecida com a textura do papel Canson. É bem semelhante. Ele também é um papel rústico. Porém, eu também gostei de trabalhar com esse papel. Observe a qualidade de acabamentos também ficou perfeito, assim como os demais. Então, o segredo está na esfumação. Às vezes não se consegue um bom resultado porque não se consegue ter essa persistência em esfumar bem, né? É questão de esfumar bem o papel. Tá passando frequentemente, ele esfumando vez após vez. Em especial, quando se trata de papel rústico, como esse Hahnemuhle Concept e o Canson 200 gramas, tem que se usar muito o pincel na esfumação. Porque o pincel ele vai conseguir preencher, né, os poros do papel, assim como o papel higiênico e o esfuminho não consegue preencher. Então o pincel vai preencher, dando aí esse esfumado mais homogêneo. Então vai proporcionar um esfumado bem homogêneo. Então o segredo para se trabalhar com papéis rústicos, sempre a fazer esfumação com pincel, além do papel higiênico e também o algodão e esfuminho, se for, né, no caso do algodão, se a pessoa usar. Mas é importante sempre estar usando o pincel. Então sempre eu faço aplicação de pincel nessa esfumação para esses detalhes, seja em tons mais claros, seja em tons mais escuros. Quando se trata de papel assim mais rústico, sempre fazer esfumação com pincel, que é para preencher, impregnar esse papel nos poros
papel que é para dar esse resultado com um excelente acabamento. Agora nós vamos ver aqui um desenho feito no papel Honeymoon Nostalgia. Então observe que também é um papel de excelente qualidade e que dá um excelente resultado no que diz respeito ao acabamento. Então os detalhes ficam perfeitos, assim como no papel Honeymoon Concept, como também no Canson, assim como também no Fabriano 4L. Então esse aqui é o Honeymoon Nostalgia. Então é um papel excelente, extraordinário para desenhar. Para quem está iniciando, eu recomendo esse papel, o papel Honeymoon Nostalgia, para quem é iniciante, porque ele não é um papel granulado e nem é um papel muito acetinado. Ele é um papel liso, mas com uma textura meio aveludada, proporcionando uma melhor capacidade de absorção de grafite e também de esfumação. Esse papel ele esfuma muito bem, o Honeymoon Nostalgia. Então esse aqui é no Honeymoon Nostalgia. Agora esse outro é no papel Bristol, da linha Bristol. Então observe que qualidades de detalhes não mudam no que diz respeito ao acabamento. Então o segredo está no saber fazer os detalhes e também na esfumação. Então esse é o segredo. Então esse aqui foi na linha Bristol, esse desenho. Então não faz diferença em nenhum dos papéis. Então como você observou, todos os desenhos feitos em cada um em papéis diferentes têm o mesmo resultado no que diz respeito a acabamentos. Mas então o segredo é esse, é com relação a esfumação e a maneira de como se aplica esse grafite e a persistência na esfumação. Então, observe aqui um detalhe com relação a essa questão, esse quesito esfumação. Então, vamos ver aqui agora uma demonstração para ver, né, que a diferença está nisso, é no saber esfumar e a aplicação do grafite. Bom, agora vou pegar aqui um lápis. Vou estar usando aqui um lápis B da linha Mitsubishi e vou usar aqui dois papéis diferentes, os que eu tenho agora aqui nesse momento. Tenho o Honeymoon Nostalgia, porém vou dar um exemplo apenas com o papel da linha Bristol e o Honeymoon Concept, que tem a mesma granulação, né, a mesma textura do Canson. Então observe que com relação à esfumação, a diferença está na maneira de como vai se aplicar essa esfumação para dar esse resultado de acabamento. Então vou dar aqui esse exemplo, vou estar mostrando aqui. Vou fazer aqui uma aplicação de grafite, aqui no Concept, Honeymoon Concept. Esse aqui é um lápis B, da linha Mitsubishi. Então ele é bem escuro, né? Você vê que o lápis B, ele tem um tom bem escuro aí, aproximado aí mais ou menos o lápis 3B da Faber-Castell, né? Então estou aqui, ó, fazendo uma aplicação de grafite com o lápis B. Então vou mostrar aqui essa questão da qualidade, né, de esfumação, assim como qualidade de dar acabamentos. Então observe que aqui é como se fosse, né, vamos deixar essas bordas aqui, essas laterais com o grafite bem aplicado. E agora nós vamos fazer uma esfumação. Então vou pegar aqui agora um esfuminho, fazer essa esfumação com um esfuminho. Deixa eu pegar aqui. Tá, um esfuminho tá meio curto aqui, tá enganchado aqui dentro. Enganchou aqui dentro, pronto. Tá aqui. Então aqui eu vou pegar esse esfuminho, esse é o número 6. Então eu vou dar aqui uma esfumada aqui com um esfuminho. Observe, é um papel que esfuma bem, né? Apesar de ser um papel bem rústico, mas ele tem essa textura veludada que proporciona aí uma boa esfumação.
E em seguida é só pegar um pincel com cerdas, né, curtas, como se trata de um papel rústico, então é bom as cerdas cortadas curtinhas para ficar mais firme, que é para dar uma esfumada melhor, ou seja, para dar uma proporção de esfumação mais eficiente. É só agora esfumar aqui com o pincel. Então observe que quando aplica a esfumação com o pincel, então todos aqueles poros que ficam, né, aquela granulaçãozinha de pontos brancos somem. Olha só, esse é o segredo para se conseguir um bom esfumado, um bom resultado de acabamentos no desenho em papéis granulados. O segredo está aqui. Sempre fazer esfumação com o pincel, mesmo quando você vai estar fazendo tons de pele, né? Um cinza mais claro, mas se quiser um bom resultado, faça esfumação com o pincel depois que fazer a esfumação com papel higiênico ou esfuminho. Então, o pincel é fundamental, é essencial nessa questão da esfumação no que diz respeito a papéis mais granulados, mais rústicos, mais porosos. Observe que a esfumação ficou perfeita, né? Detalhes, né, com relação à esfumação, extraordinariamente bom. Agora vamos para o papel agora de textura lisa, que é o da linha Bristol. Então vou fazer essa mesma aplicação de grafite que eu fiz aqui no Animule Concept, que tem a mesma textura do Canson, 200 gramas. Vou fazer agora no papel acetinado, que é o da linha Bristol. Então observe aqui que com relação a acabamentos de textura, com relação à esfumação, não vai ter diferença. Porém, esse aqui eu acho que ele já é mais difícil de espalhar o grafite em alguns aspectos, no que diz respeito a eliminar algumas linhas, traços de linhas. Já no papel mais assim aveludado, ele espalha com mais eficiência. Então observe, ó, que por se tratar de um papel mais acetinado, mais liso, o tom já muda, ó. Aqui já fica mais claro do que no papel mais rústico, porque esse papel aqui, por se tratar de um papel bem acetinado, ele ser bastante liso, então isso faz com que o papel, o lápis, né, ele deslize mais facilmente no papel e ele acaba absorvendo menos o grafite. Já esse aqui, ele já absorve mais o grafite com uma intensidade mais forte, porque é um papel mais rústico e mais aveludado. Então ele consegue absorver mais o preto do grafite. Ó, observe que são papéis que é o mesmo lápis, estou usando o mesmo lápis, o lápis B da Mitsubishi, mas as tonalidades, ó, usei a mesma intensidade do peso da mão aqui na hora de aplicar o grafite. Eu estou usando aqui a mesma intensidade que eu usei nesse outro, mas ele dá um tom mais claro por se tratar de um papel mais liso. Por isso que para conseguir tons escuros, tem que estar aplicando graduações cada vez mais macias no papel da linha Bristol, porque assim vai conseguir alcançar tons mais escuros. Agora vamos para a esfumação. Vamos ver aqui. Então aqui aplicando a esfumação, como é um papel liso, então você esfuma, já não fica nenhuma granulação com relação, né, a esses pontinhos brancos que fica no papel mais rústico. Ele já esfuma, já preenche totalmente o papel por se tratar de um papel acetinado, um papel com textura lisa. O papel da linha Bristol, ele é bastante liso. Então ele já proporciona aí esse esfumado já bem homogêneo, sem a aplicação do pincel. Mas observe que o resultado é o mesmo. Então o resultado é o mesmo com relação à qualidade de acabamento de esfumação. Então não existe nenhuma diferença. Então o segredo está na esfumação, na hora de esfumar o desenho. E aí é que vai dar um resultado de acabamento perfeito. Se quiser passar o pincel também no papel da linha Bristol, também pode passar. Eu costumo usar sempre pincel, eu gosto de usar o pincel
na esfumação dos meus desenhos, seja papel liso, seja papel mais granulado, né? Esse papel mais poroso. Então, observe que os detalhes de acabamento de esfumação é o mesmo. Observe que aqui, por ser um papel rústico, ele ficou bem homogêneo, assim como também no papel liso aí da linha Bristol. Então, fica aí essa orientação, essa dica, né? Não existe, de fato, um papel, né, que tenha, que seja, ou seja, um papel que seja melhor do que o outro. Na realidade, tem o papel que facilita mais, que consegue proporcionar melhor facilidade de aplicação e também esfumação, e também com relação à riqueza de detalhes com mais perfeição. Isso é fato. Existem esses papéis que dá detalhes mais bem acabados, que são os papéis mais lisos. Em especial o papel Fabriano e o Hahnemuhle Nostalgie. Então, fica essa dica aí. Espero aí nos encontrar num próximo vídeo aí, onde teremos mais dicas. Até lá e um grande abraço.